A partir de agora, na Filadélfia FM, programa Fala Professor. Entretenimento, a opinião da nossa gente, entrevistas, os assuntos do dia a dia. Você vai ficar bem informado a partir de agora. Prestação de serviço à nossa comunidade. Seriedade acima de tudo. Programa Fala Professor. Os fatos marcantes da semana em nosso município. Produção e apresentação, professor Jurandir. Supervisão geral, Alberi Xavier, aqui na Filadélfia FM. Fique ligado. Olá, minha gente, aqui quem vos fala é o professor Jurandir. Estamos começando mais uma edição do programa Fala Professor deste sábado. Vamos juntos até mais ou menos 10 horas, um tempinho pequeno hoje, com notícias daqui da região. Infelizmente hoje mais para esclarecimento, então o programa é curtinho hoje e você pode aí nos acompanhar na nossa live aí no Face, o Rádio Filadélfia FM. Professor Jurandir, trabalho, transparência e honestidade. A gente está com um probleminha de saúde, eu não pude vir hoje cedo, vim só mais para esclarecer, tentar esclarecer as pessoas uma questão polêmica que se apresenta no momento, e as pessoas que tentam agir com o mandato de vereador como eu tenho agido, da forma correta, dentro do que a lei manda, sempre enfrenta dificuldades grandes, e uma delas eu tenho enfrentado agora com relação à questão asfáltica do nosso querido município de Taquaritinga Norte, da sede. Nada a ver com Pão de Açúcar, o daqui pode seguir em frente, o trabalho normal, não tem nenhum empecilho. E lá em Taquaritinga também, lá em Taquaritinga ficou determinado, seriam 12 ruas, se não me engano, para serem asfaltadas. A gente, quando vive em sociedade, é regido por um código de normas, de leis, que em resumo deveriam ser cumpridas a nível nacional, estadual e municipal. As nossas leis que deveriam reger o nosso município, em especial, nós temos Constituição estadual, nós temos a lei orgânica do município e nós temos uma questão bem mais séria, bem mais profunda também, e que vai no fundo do coração do município, em todos os setores, em todos os sentidos, em todas as áreas, é o nosso plano diretor municipal, que foi concluído lá no mês de abril, se não me engano, dia 27/4/2006, e que está sendo revisado por uma equipe competente agora para ser adequado à realidade de hoje, uma vez que 2006 para cá são passados 12 anos e o município mudou e muito, então tem que ser feitas as adequações com relação ao município. Nós trouxemos aqui um resumozinho aqui rápido sobre como seria, sobre o que seria. Veja bem, a gente no Brasil, as bases para o planejamento das cidades estão estabelecidas no Estatuto das Cidades, que é uma lei de número 10.257, lá de 2001. É considerado um marco legal para o desenvolvimento das cidades junto à Constituição de 88, de onde se originam seus princípios e diretrizes fundamentais, e estabelece as normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. Já no artigo 2º desse estatuto, já dispõe sobre a política urbana, que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Mas o que quer dizer isso? De uma forma geral, são duas coisas. A propriedade urbana, embora privada, deve ter uma função social. Em tese, o dono de um terreno baldio, por exemplo, tem o direito de fazer dele o que preferir, está correto? Contudo, se for melhor para a cidade como um todo, que aquela região seja tipo residencial, então a prefeitura tem, dentro da lei, o direito de cobrar, de exigir que o dono daquilo ali faça só do modo que deve ser feito, o que é melhor para o município. Assim, a gente tem em Taquaritinga Norte, dentro do plano diretor bem claro, que as áreas de Gravatal de Ibiapina, o centro de Gravatal de Ibiapina, apenas o centro ali, e também o centro de Taquaritinga, envolvendo aquelas duas praças e subindo naquela rua que tem a Casa do Padre ali, aquela região ali, obrigatoriamente deve ser preservada. Diz isso aqui no plano diretor municipal, que é uma lei feita no município e que deveria ser cumprida a princípio.
Acontece que nos últimos dias o que eu percebi é o seguinte, que quem fez a lei não conhece a lei. Quem fez a lei não conhece a lei. E que nem sempre aquilo que o povo deseja, o povo quer nas ruas, é o que a lei manda. E a lei é para ser cumprida. Senão, para que existir leis? Se não é para cumprir. Não, mas aí a maioria está querendo que de repente faça uma outra coisa. Então vamos descumprir a lei. Ou seja, a lei só é para ser cumprida quando for da vontade da maioria. E não é assim. Não é assim que funciona. A coisa não deveria, não. Ou então o poder emana do povo organizadamente. Dentro da lei. Dentro da lei. Então, às vezes, colocasse, como eu disse desde o começo, a favor dessa situação de cumprir com a lei, de não fazer a política, mas cumprir com um mandato voltado para aquilo que é certo, nos coloca nessas situações, como hoje estou, de muita gente aí ficar ridicularizando, falando o que bem quer, julgando, e especialmente um grupo que tem aí de porta em porta, nos bares, nas rádios, em todo canto, mentindo com o meu nome, me colocando do jeito que bem querem. É claro que eu sei que quem está na política paga esse preço. Eu compreendo que paga esse preço, sim. Contudo, eu não posso me calar. Eu aceito, respeito a posição deles, porque sei que muitos são covardes mesmo, são fracos, não assumem, não dizem que não conhecem a lei, que estão aí como vereadores, inclusive, mas que não conhecem, se regem por alguém que traz um papel correndo e entrega a eles ali para eles falar aquilo na rádio, num canto ou outro, por terceiros, e não vão conhecer, não vão olhar a lei, mas está bem claro que não pode, que deveria ser intocável. Um dia antes, liguei para o prefeito da Câmara, com 2 testemunhas perto de mim, liguei e falei: prefeito, vamos fazer o trabalho do asfalto das ruas, em outras ruas, vamos segurar aqui o centro da Taquaritinga e sentar e discutir e ver se não é agravante fazer isso. Chegar e passar com asfalto no centro da Taquaritinga. Já faz meses que eu recebo pessoas me falando: professor, inclusive da prefeitura, vários: professor, não está correto, não pode asfaltar o centro da Taquaritinga, não pode. Fala de um monte de coisa, não pode verticalizar, não pode construir prédios que cobrem o centro da Taquaritinga. Fala de um monte de coisa, não pode destruir o casario. Acontece o seguinte: infelizmente, os diversos prefeitos que vieram até agora ou não conheciam do fato, ou para eles não era interessante cumprir com a lei com relação ao que manda isso aqui. Você tem uma ideia? A equipe que hoje está fazendo a revisão do plano diretor tem a consciência, todos eles, que não pode fazer o asfalto no centro da Taquaritinga Norte. E eu vejo uma das pessoas que acham que era benefício, também acho. Tem pontos que é benefício, claro que tem. O calçamento tem falhas? Tem muitas falhas, claro que tem. Eu não sou inconsciente, eu não nego a verdade. Tem as vantagens? Tem. Mas tem uma lei que diz que não pode. A gente tem um contexto histórico. Está em Pernambuco, que é patrimônio histórico de Pernambuco, o centro da Taquaritinga Norte, o centro de Nova de Ibiapina, as igrejas, o resto do casario que resta ainda, não é isso? Então, ao invés das pessoas colocarem como se o Jurandir fosse um traidor do povo, ou como que não está querendo o progresso, deveria a prefeitura, através das pessoas que tomassem consciência e que fossem ler o plano diretor e ler o que diz a lei municipal, a lei orgânica municipal, que também é contra isso aí, deveriam estar na rua esclarecendo o povo que não poderia colocar, e não colocando a coisa contra. Aí quando disseram aqui na rádio essa semana, aqui na entrevista, um dos vereadores, que professor, não citou meu nome, mas disse que esse pessoal estaria fazendo politicagem. Politicagem é quem quer usar a todo custo, de última hora, de todos os artifícios para conseguir voto para os seus candidatos. E alguns fazem isso. A gente passa 3 anos e meio sofrendo sem nada, no maior sofrimento. Aí de repente, nos últimos 6 meses para chegar à eleição, tudo aparece, tudo acontece, como se o céu se abrisse. O que é que se chama isso? Qual o nome que se dá a isso? Aí eu não concordo com essas coisas, com essas manobras. O tempo de lutar pelo povo da Taquaritinga do Norte é do primeiro dia do mandato até o último. Nós somos pagos para isso. Nós temos obrigação moral. E se não conhece as leis, senta com o jurídico, senta com quem conhece, ou então vai ralar e lê. Vai ler, todo mundo sabe ler. Compreender,
circula o que não entende e vai lá e pede a um jurídico ou alguém, vai descobrir isso aí, vai para a internet, que tem resposta para tudo quase, e aprende. Aí dizem que está junto com a oposição. Não estou junto com a oposição que nada. Se daqui a 4 anos, daqui a 2, 3 anos, o prefeito não for do meu lado, for do outro lado, eu cobro do mesmo jeito. A minha questão não tem a ver com o prefeito, não. Não tem questão com camisa, com cor política, que se dane isso. Estou pouco ligando com isso aí. Não estou ligando com o lado político, não. Estou ligando com a minha obrigação. Eu sou pago para isso, para cumprir com a lei, para fiscalizar, para fazer o que é certo. Embora tenha que conviver com um monte de gente aí que vai pela cabeça dos outros, Maria vai com as outras, que vai pela cabeça dos outros e simplesmente interpreta de modo errado as coisas. Ou é vantagem para um grupo, para algumas pessoas, e aí eles começam a jogar na rua em todo canto que a gente está contra o progresso. Contra o progresso. Tive lá, sim, com o promotor, com a população. Disseram que a oposição é mentira. Foi um único vereador de oposição, que inclusive vejo que nem faz a política da camisa do azul, que é o Cláudio Paiva. É é uma pessoa muito na dele, trabalha em função do mandato, da obrigação e não em função do partido político dele. Ele foi junto, iria qualquer um que quisesse. Não, a pergunta do Edson Ferreira Borges foi não. Ele passou lá, deu um recado ao rival, brincou sobre a brincadeira e foi embora. Não foi de maneira alguma. A conversa que foram 3 é mentira, foram 2 só. Podia ir 10, os 11 podia ir. Deveria ir os 11. Deveria ir, era obrigação. Porque é o cumprimento da lei. Ou melhor, não deveria ir ninguém. O prefeito deveria dizer assim, não vai ser feito aqui. Faça uma nota explicando à população, mostrando, bota o carro de som, bota na rádio, bota em todo canto explicando que esse centro é de preservação histórico-cultural do Taquaritinga Norte. É a área que as nossas leis nós criamos, a Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor Municipal que rege o município, diz que não pode ser tocado nesse sentido aí. Infelizmente, porque eu também acho que era vantagem o asfalto. Para os carros, para quem era vantagem nesse sentido aí. Mas tem um monte de pontos que é desvantagem e que a lei diz que não pode. Aí você começa, não, vamos descumprir essa lei porque é bom. Aí amanhã descumpre mais outra, daqui a pouco não, cancela as leis. Para que isso? Se é na farra, faz do jeito que bem quer todo mundo. Então, gente, é interessante. Eu estou vendo pessoas que eu nunca esperei que fossem tão desinformadas. E alguns covardes. Sabem, têm a consciência que a gente está correto, por mais que pareça impopular, por mais que pareça ruim. Se são 12 ruas, faria as ruas de trás, as ruas, tem a Brasília, tem ruas lá no Zamba, não sei, que tem uma parte também deveria ser preservada, porque faz parte do meio ambiente, e também tem no plano diretor dizendo que tem que preservar. Está crescendo Taquaritinga, estão desmatando ali para poder fazer bairros ali e não pode mais, o plano diretor diz que não pode. O crescimento tem que ser descendo para o lado do Silva, tem que ser naquele sentido dali. Tem tudo isso na lei dizendo. Agora não se tem conhecimento da lei, não se tem conhecimento, não se busca conhecer. Infelizmente eu não compreendo, porque eu vejo advogados pagos com nosso dinheiro na prefeitura, técnicos, pessoas que deveriam conhecer e informar e fazer o que é certo, e negam isso, e fogem da verdade, e fogem da lei. Tanto é que eu não assinei um documento, não foi nenhum documento, não tem abaixo-assinado, não teve um mandato pedindo, não teve nada, foi só uma conversa com o promotor. Quem disse, além disso, é mentiroso. Prove. Vem até com um documento com a minha assinatura de alguém provando alguma coisa, não tem nada. Foi apenas uma conversa com o promotor para que ele fosse averiguar, ver essa questão aí, se realmente a lei diz por aí, e ele foi de imediato, pegou a documentação e viu que realmente não podia. O promotor do Taquaritinga Norte, o doutor Hugo, pelo que se percebe, é uma pessoa super séria, um homem comprometido com o serviço dele, e disse bem claro a gente, olha, a questão política de vocês eu não tenho a ver com isso não, eu vou fazer o que a lei manda. Se a lei mandar, eu faço. Se a lei der brecha, então deixa o asfalto passar. A minha questão não é contra nem a favor de ninguém, não. É do cumprimento da lei. Até porque ele também é pago para isso. E cumpre. Pelo que eu percebi, cumpre. É um promotor sério. Então o que acontece? Se ele embargou, se ele pediu ou não embargar, ou se ele pediu
para parar a obra e ver essa questão aí, é porque ele viu que era o correto, que é a lei que manda. Promotor nenhum não vai cair na loucura de chegar e tomar uma atitude que depois acaba prejudicando a ele mesmo, desmoralizando. Então, quando diz isso aí você diz assim, o professor Jurandir se colocou nessa situação, ou se colocaram para que ela não passe o calçamento. Ou seja, é mentiroso isso. Se a lei, se o Ministério Público mandou parar, isso quer dizer que realmente eu estou correto. Eu estou correto. Agora é ruim? É impopular? É. Eu estou pagando o preço? Eu sei que estou pagando o preço. Agora tem uma coisa, ninguém pode dizer que eu estou errado. Legalmente não, dentro da lei não. E vereador foi eleito para isso, para fiscalizar, para cumprir com aquilo que a lei manda. A lei manda, nós somos pagos para isso. Vocês que hoje me criticam aí covardemente na mesa de bar e que jogam pedra no meu nome e que difamam meu nome e que fazem muito mais do que isso. Com baixarias. Vocês estão roubando o dinheiro do povo, porque são pagos para isso que eu estou fazendo, que Cláudio Paiva fez. São pagos. E vocês colocam na frente de tudo isso a política ou a vontade de um grupo, certo? E esquecem que a obrigação de vocês não é com o grupo político, não. É com o povo do município. O povo que trabalha suado para pagar o salário do vereador, que não é pouco, ainda tem que aguentar o vereador enganando o povo, iludindo o povo, dizendo que a gente está errado e que o correto seria descumprir com a lei. E não tem a ver com isso, não. Pode ser, não sei. Você, segundo um bocado aí, dizem que vão a todo custo, não ter minha arrancada política em 2020. Estou tranquilo. Não pense que mexem com isso, não me afetam em nada. Sabe por quê? Porque eu vou continuar sendo professor Jurandir. De cabeça erguida e com a consciência que se eu passar esses 4 anos enquanto vereador, passo 4 anos honrando com o mandato que recebi do povo. Os senhores não. Um bocado aí, infelizmente, faz porque não tem consciência. Mas se fosse pensar direitinho, tinha que baixar a cabeça e dizer assim, realmente, nós estamos enganando o povo e comendo dinheiro do povo de graça. Porque não é por aí, não. Não é por aí. O mandato do vereador fica bem claro que ele tem que fiscalizar, que ele tem que cobrar, que ele tem que pegar no pé, ele tem que vigiar o uso. Nós temos aí em Taquaritinga, aqui em Taquaritinga agora, é porque as pessoas não fazem ideia de valor. Nós temos aqui sendo destinado para Taquaritinga 2,5 milhões de real. Tanto faz. É dinheiro. É muito dinheiro. 2,5 milhões é muito dinheiro. Então o que acontece? A gente vai ser colocada na rua, aí não se há uma fiscalização. A gente não pode fiscalizar porque se fiscalizar está contra. A gente tem que fechar os olhos, olhar para outro canto. E se o material veio completo, se veio de boa qualidade, se foi colocado na grossura suficiente, aí a gente não pode chegar perto não. Por quê? Porque está sendo contra. Está fazendo politicagem, sendo contra. Então se 2,5 milhões vem e só usa 1,5, 1.800, ou não sei como aí, como no Brasil é feito em todo canto, deixa para lá. O povo pode ser lesado. Porque a função de um vereador é esconder a verdade, é ser covarde e deixar para lá o tempo todo. Quando a gente pega valores que vem para uma obra, para um evento do município que a gente procura fiscalizar para ver se o dinheiro for usado por completo, se a qualidade é de boa qualidade daquilo ali, aí a gente é contra. A política que tem que ser feita no nosso município tem que ser feita aquela de você ficar calado, porque você é grupo. Grupo é esconder a verdade. Grupo é deixar acontecer do jeito que bem quiser. Aí nesse caso, infelizmente, eu não tenho como ser grupo não. E assim, tirem das suas cabeças a ideia de querer colocar que Jurandir está na oposição. Não estou de jeito nenhum. Estou nem aí com Azul, nem com o pessoal. Falo, me dou bem com todo mundo. Tenho que me dar bem com as pessoas, especialmente na Câmara, com os vereadores. Agora, eu não estou, não. Não estou, nem espero Jurandir balançando bandeira azul, porque vai ser complicado esperar isso aí. Agora, eu hoje nem balançar azul, nem vermelha. Essa doença é de vocês, minha não. Esse negócio de azul e vermelho, esse pastoril aí, não está em minha cabeça, não. Está em minha cabeça a obrigação o tempo todo, a obrigação com o mandato de vereador e com a obrigação com o povo do município. Eu vou ver bem a questão, o embasamento legal onde diz sobre essa questão aí. Eu devo fazer um vídeo e colocar na internet aí, explicando bem claro
que a posição que eu tomei é a correta, embora pareça ruim e impopular, e que não tem a ver com política não, na minha cabeça não, de maneira alguma, estou fora disso, tenho a obrigação com o mandato de vereador que eu tenho que cumprir dentro da lei, fora dela não, infelizmente não compreendem, mas é a pura verdade. Um bom dia para todos, Deus abençoe, ilumina vocês, que abram suas cabeças e que tomem consciência que muitas vezes o mandato de um vereador sério passa por atitudes impopulares, e essa foi uma delas. Bom dia. A grande praça das Serés tem noites frias, temos o pão de açúcar com a sua estamparia.